O domínio britânico sobre a Índia começou com a vinda do comércio do leste da Índia. Um comércio de casas determinado em um alvará pela monarquia inglesa e como tinha recuperado uma subseguinte à procura de comprar e comercializar. Isto era um processo de proteção. Cedo, essas companhias de agentes colocaram uma fundação no Império Britânico. No leste da Índia, companhias começaram a se retirar do território, mas gradualmente armazenaram-se dentro de uma província como de um império. Em 1763 a 1856, havia mais de 40 revisões principais gravadas de encontro aos ingleses em várias partes do país, mas esses eram os locais em que a propagação e foram isolados de si. Em 1857, nos isolados muros de Red Fort em Delhi, Bahadur Shah Jafar, o impressionante imperador de Hindustão, de 82 anos de idade, mas cujo escreveu agora um pequeno e ilimitado território entre o Palam e o Yamuna. Umas 40 milhas afastada no quartel britânico de Meerut, ali havia desenvolvido recentemente no meio da Índia, assim que as ideias com armas novas lubrificadas e pesadas, cartuchos enviados a eles. Dizem que esses cartuchos continuam lubrificantes com carne e gordura. Outras 300 milhas afastada de Jhansi, o Lakshmi Bai de Rani, a viúva de Maharaja Gandhabadha Rao, de 23 anos de idade, zangada contra o governo geral britânico. Apesar de uma doutrina do relapso proclamada por ela, tinha recusado reconhecer o direito de sucessão do seu filho adotivo ao trono. Em uma extensão de 3 dias curtos entre 9 e 11 de maio de 1857, 2 eventos deviam entreter o destino do velho imperador de Mungal, os novos sepóis de Meru e de Rana Lakshmi Bai de Jhansi, em relação aos outros. A faísca que se ajustou dessa explosão tinha sido fornecida em 29 de março do mesmo ano, com a explosão de Mangal Pandey, quem era o primeiro a se revoltar em contra ao uso de novas armas. A execução de Mangal Pandey deu-lhe uma aura de martírio. Em 9 de maio, alguns soldados indianos postaram em Meerut, revoltaram-se contra seus comandantes oficiais britânicos e dirigiram-se para Delhi. Alcançaram, funcionaram parte do Red Fort e assediaram o velho imperador para assumir o comando. Rani Lakshmi Bai, ela sozinha, marcou em uma batalha heróica de contra os ingleses. Depois de morta, transformou-se em um símbolo eterno da coragem do sexo feminino indiano. A euforia desta rebelião foi curta, foi esmagada e cruelmente represália foi seguida. Os colonialistas chamaram-na a revolta de Sepoy. Os indianos disseram que era uma guerra da independência. Realizava-se pela primeira vez um número tão grande de pessoas pelo país, resistindo ao governo britânico. Tentou também afastar a régua britânica de muitas maneiras. Em
1858, Índia se tornou uma colônia de coroa e a rainha Vitória assumiu o título de imperatriz da Índia. Mas a rebelião de 1857 tinha já contido as vendas que estavam desenvolvendo a exportação externa dos colonialistas britânicos. O povo compreendeu a importância de uma régua estrangeira e o caráter destrutivo de uma régua estrangeira. Ironicamente, esse movimento foi dado a um fórum nacional por um inglês. Em dezembro de 1885, A.O. Hume começou junto um número de proeminentes, os líderes indianos, para organizar o Congresso Nacional Indiano em Mumbai, dirigido por W.C. Banerjee, e atenderam ao redor de 72 delegados de todo o país. Este inocente partido político, nos anos segue o empréstimo para transformar-se em um movimento nacional do vídeo e de vanguardas do esforço da Índia para a independência. Lá pelo século XIX, um formulário da cultura nacionalista já estava começando a evoluir. Era manifesto nos trabalhos dos poetas e dos escritores, incluindo os poetas bengali Rabindranath Tagore, quem era mais tarde e ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, surpreendendo nas pinturas de Ravi Varma, quem usava os ícones dos motivos indianos para visualizar muitos deuses e deusas de seus sacrifícios religiosos hindus, assim trazendo para trás um segundo do orgulho dos símbolos culturais indígenas. Veio também no formulário da reforma social com o nascimento de Arya Samaj e a filosofia pregada por Swami Vivekananda. Os eventos históricos são propelidos frequentemente por um único ato venturoso de domínio. Em 1905, o senhor cruzou acionou a divisória de Bengal e, discutindo-lhe, era necessário para essa eficiência administrativa, mas os sacrifícios reivindicaram que havia uma agenda escondida, que se estava usando a política se dividir e dominar como estratégia política. A resposta do povo indiano era espontânea. A divisória de Bengal abasteceu uma raiva manifestada para um chamado para boicote de tecidos feitos no estrangeiro e comandou os nós. Havia uma multidão de quase todo o país e uma militar nacionalista. Seu sentimento era evidente. Um sentido de penúria e do ressentimento contra os colonialistas britânicos. A razão era dividir Bengal em torno da natureza dos hindus e dos muçulmanos, da vida que tornaram-se a vida da língua e da atrocidade administrativa. Uma correnteza de líderes do fogo e espada afogou esse nacionalismo militante. Bal Gangadhar Tilak simbolizou esse espírito. Tilak, usando também o Ganesha Utsava e a devoção do elefante, dirigiu os seus deuses potâneo hindu para propagar o orgulho em rituais dos indianos e, através de seu papel, Kesari discursa sua mensagem anticolonial. Os ingleses exilados Tilaka e Mandalay, mas a famosa sessão do Congresso em 1916, ele declarou: liberdade é meu direito de nascença e eu devo tê-la. Depois de uns anos, o pan-nacional anticolonial estava evoluindo. Havia marcos históricos numerosos durante todo o século XIX e XX, onde essa historicidade dirigiu-se para os domínios estrangeiros, estourando para fora estreitamente. Mas o que faltou era o foco singular, um catalisador que lhe desse um sentido de finalidade e o abrigo em um movimento de massa. A aparência de Gandhi na cena transformou o esforço para a liberdade. Reconheceu intuitivamente essa liberdade indiscutivelmente com direitos humanos, o levantamento dos mais deficientes dos pobres, com o compreendimento à liberdade das mulheres, com a indicação do sistema de posição social. Ele familiarizou-se com o problema desta Índia. Gandhi tentou entender a Índia em si. Nós tivemos Gandhi sofrendo no passado, com a sabedoria dos problemas do país, e lentamente relacionando esses problemas com os programas que ele fazia. Essa é a razão por que nós encontramos a ele se envolvendo com os problemas dos trabalhadores, dos fazendeiros, das mulheres e os problemas intactos,
todas as seções marginalizadas, todas as seções opressadas pela sociedade. In fact, all marginalized sections, all oppressed sections of society. Era este interesse que deu a Gandhi uma credibilidade em um momento com a multidão. Ele teve a simpatia básica para uma compreensão dos problemas psicológicos dos indianos camponeses. Podia, consequentemente, apelar-lhes e trazer o objetivo final do movimento nacional. Uma importante mensagem de Gandhi era praticar o secularismo e o respeito para todas as religiões e necessidades, e esta dera ao movimento nacional da liberdade o poderoso do caráter abrangente. Gandhi fez exame no nosso da moral, transformou o partido do concavo conserido somente com o problema da parte da classe alta e média, educou indianos dentro da grama das raízes das organizações. Gandhi realmente marcou uma transformação no movimento nacionalista para um movimento maciço. E, claro, ele usou métodos diferentes para atrair pessoas ao movimento. Assim, podem dizer que ele esforçou, foi interessante e importante ao movimento nacionalista, sendo que transformou o movimento anticolonial num poderoso movimento maciço. The anti-colonial movement into a very powerful mass movement. Inevitável, um anfitrião dos líderes emergiu na cena. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azadar e outros. Todos os urdus trabalhando a liderança deste homem que se estava transformando já em uma cesta e cuja doutrina era a Ahimsa, um jogo poderoso para a não violência. Sua estratégia, muita paz e calma. Era uma filosofia persuasiva e nobre, mas um qual sentia domínio britânico não queria compreender. Em 1919, massacre de 2.000 pacíficos manifestantes em Jallianwala Bagh e Amritsar pelo exército britânico viram que livraram-se de um ciclo fresco de desobediência civil. Esta vez, Gandhi saiu o atendimento para Swadeshi, o boicote dos tecidos importados. O debilitados com moinhos estrangeiros em manchetes com o uso do seu chakra, a roda de fiação, que se transformou em símbolo de uma própria confiança. Para Mahatma Gandhi, o simbolismo era importante, especialmente aqueles símbolos que representavam e aspiravam o líder de uma Índia proporcional. Em 12 de março de 1930, Mahatma Gandhi preparava-se e saiu de seu ashrama em Sabarmati com uma faixa de seguidores. Seu destino, 385 quilômetros afora, a cidade perto da praia de Dandi. Ele resolveu ganhar liberdade para seus compatriotas. Somente 10 dias, os ingleses tinham imposto um imposto no sal, o sal que era um composto compositório da dieta de cada indiano, inclusive dos pobres. A marcha do sal galvanizava a nação. Milhares de povos juntou-se à marcha e procissão foi cumprimentada clarosamente. Nas vilas em todo o país, mulheres em números enormes veio para fora e a demonstração contra os ingleses ocorreu mais uma vez. Outra vez, uma concentração principal de sentimentos nacionais era evidente e esta vez filtrava as religiões rurais. Finalmente, em 6 de abril de 1930, Gandhi chegou em Dandi. Ele pegou um punhado de sal e com bravura levou ao império. Era um símbolo de recua por indianos viverem sobre a lei britânica. Um método da novela de protesto que desse filosofia de Gandhi uma dimensão moral, aquela que era quase transcendental, que fez gradualmente a luta da liberdade da Índia.
uma inspiração sobre todo o mundo, entre todos aqueles que se esforçam contra o colonialismo. Demonstração de não violência era o impulso da forma de protestos de Gandhi. Ele disse: eu nasci na Índia, então eu vou lutar pela independência indiana. O meu objetivo é básico, é ajudar a liberdade humana, da opressão e da injustiça. Mas os ingleses respondiam com cruéis repressões e atiravam nas multidões de mulheres e homens desarmados. Sobre 90.000 protestantes, inclusive Gandhi e outros líderes dos congressos, foram improvisados. O congresso era declarado ilegal. Os anos seguintes cerraram numerosas rodas de conversas entre britânicos e regimes indianos. Em 1935, através do ato do governo da Índia e dos ingleses de planejar envolver a seção do país nos conjuntos provinciais eleitos, somente 14% da população foram permitidos votar, e o domínio político dividia-se mais uma vez da estratégia. Da equitação para o conjunto legislativo organizados com os básicos e restrita franchise e os sentimentos separados dos eleitos prosseguiram os sentimentos separatistas. A Liga Muçulmana conduziu em Mumbai por um remando baseado em Muhammad Ali e Jinnah. Propagou uma teoria dos hindus e muçulmanos, fossem duas nações, então nunca vivessem juntos. Gandhi, junto com o Congresso, opuseram-lhe essa ideia e vielmente que o secularismo tinha sido lançado no movimento da liberdade e o secularismo da Índia teve suas raízes em sua civilização. Secularismo, você usou a palavra como um conceito, obviamente um conceito moderno, mas essa sociedade tem basicamente relaxado nesse tipo de consenso, um ajuste mutual, na acomodação mutual, e o secularismo foi uma ideia oposta acima, mas foi feita novamente, sendo que as pessoas estavam sensitivas ao fato que essa sociedade permanece operando na rede de intercomunidade. Entre 1937 e 1939, os líderes do Congresso repetidamente encontraram-se com Jinnah para acalmá-lo, mas Jinnah ficou determinada em 1940 a Associação Muçulmana, que passou uma definição de exigir a divisória do país e a criação do Estado chamado Paquistão. Em 1939, os eventos em países distantes e ausentes começaram e encontraram ressonâncias na Índia. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Os líderes do Congresso indiano estavam cheios de simpatia com as vítimas das forças fascistas, mas nela a nação escrava não poderia estar abaixo em guerra. Exigiram que a Índia deveria primeiramente ser declarada livre. Em 8 de agosto de 1942, na sessão do Congresso Histórico, Gandhi disse aos delegados: paz ou morrem, e disseram aos ingleses para desista da Índia. Uma vez mais, os ingleses golpearam por trás brutalmente. O navio inteiro dos líderes do Congresso, incluindo Gandhi, foi apreendido e eles tiveram ficar na prisão por mais de 3 anos seguintes. Mas a luta agora continua nas ruas e no coração do povo indiano. Liberdade do esforço tinha agora criado um sentimento de dominação, a união da diversidade do país inteiro, com suas 7 maiores religiões e que poderiam tornar em 18 línguas oficiais com suas principais religiões, parecia que iria acabar com a regra colonial com sentido de urgência. Liberdade da história indiana com heróis e heroínas, muitos deles através de seus sacrifícios pessoais para alcançar a grandeza. Se o império de Patel e Azar fosse disciplinas de Gandhi, havia outros que estavam convencidos igualmente que os ingleses poderiam somente ser derrotados com guerras armadas. Em 15 de janeiro de 1941, uma pessoa no grupo de um sufi muçulmano entrou no carro após sair de uma casa na estrada Eluvi, em Calcutá, dirigindo até Bihar. Em Bihar, este senhor foi à estação de trem Calcameio
e se direcionou a Delhi. 10 dias depois, o patamã, nomeado Ziadin I, é visto viajando em um caminhão de Pacham para Cabul. Alguns dias mais tarde, um homem bem vestido em italiano viajava de Cabul to Berlim, através de Moscou. 3 faces de um homem chamado Subhash Chandra Bose. Alguma daquelas que lutam pela liberdade tinha comentado à frente em Singapura. Os soldados foram nomeados no exterior nacional indiano. Em 5 de julho de 1943, Subhash Chandra Bose foi comandante supremo da INA. Em uma histórica citação, ele falou: "Dei-me seu sangue, que eu te darei a liberdade." Sua palavra era: "Vamos para Delhi." Essa palavra mantinha-se repetindo de 1915 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1947, a conta da independência indiana, o esforço do governo da Inglaterra tinha aceitado e desistiu o poder dos status básicos para a Índia e Paquistão. O horror da matança comunal era banho de sangue que tem assegurado a força dos líderes nacional indianos para aceitar a participação da Índia. Mas até o fim, Gandhi discutiu contra a divisão do subcontinente. A independência indiana nasceu na meia-noite de 19 de agosto de 1947, mas apenas outra nação, o Paquistão, justificou terras religiosas na configuração física. Novos arquitetos do país que se comprometeram para um credencial secular. E nesse tempo foi quando uma massa de imigração de refugiados estava nas fronteiras, quando a matança comunal espalhou-se disponivelmente em Punjab e em Bengal. Nunca antes na história sul-asiática, poucas pessoas dividiram muitas, de todos os pontos de vista, até da minha, sem necessidade. Assim, nesse sentido, você sabe, a partição foi uma experiência traumática e um tremendo impacto para o secular. Mas, como eu disse, Índia cresceu fortemente, sem o trauma, porque eu acho que o significado da decisão constituinte conjunto para declarar a Índia como uma república circular democrática é algo que precisa ser sublinhado. Is something which needs to be underlined and which needs to be stressed. Mas o destino do Estado principesco no subcontinente ainda permanece no combate, um caso em solução. O gabinete da princesa, que tinha sido traduzida por ser proclamação real no dia 8 de fevereiro de 1931, encontrou-se em Delhi para discutir o destino do Estado. De 2/5 dos estados físicos do país, com 562 estados, e aqueles que combatessem o poder estavam cientes de seus interesses segurados em todos os sinais instrumentais seriam um ataque. V.P. Menon, que seria o apoio para Sardar Patel, que escreveu: "Está certo que o navio da liberdade indiana seria o debate nas pedras dos estados principescos." Senhor Cyril Radcliffe marcou o mapa com tintas vermelhas os países Índia e Paquistão, aonde apenas existia um subcontinente. Mas até antes do prêmio ser anunciado, outras forças estavam atentadas e a visão era favorecer a cessão da diplomacia inglesa, permitindo alguns estados principescos para declarar suas independências. Com isso, afastando a superioridade dos ingleses, esse estado seria dado 2 alternativas para crescer e dominação ou declarar a independência, e o medo que assombrava a regra política era se a Índia fosse dominada. Como nós conhecemos essa agitação, em seguida ela os desenvolvidos de 1920 em diante fecharam as ligações entre o processador público nos estados e na Índia britânica. Havia nossa ligação orgânica e não iria ser fácil para o príncipe ou oficiais britânicos para eventualmente conversar as pessoas para concordar e permanecer fora. Wasn't going to be easy for any prince or British official to actually get the people to agree to remain outside.
aonde Maharaja Travancore tivesse influenciado sua realeza majestade, declarando que, sustentando, tinha decidido organizar a independência soberana do Estado, a preocupada aumentou quando outros estados iriam adotar as mesmas atitudes de maneira similar, resultando a divisão da Índia em fragmentos. A sessão do Congresso encontrou-se em 14 de junho de 1947. Viu os líderes aproximadamente equipados. Sardar Patel foi responsabilizado recentemente ao Ministério do Estado, junto com V.P. Menon, que começou uma negociação pessoal com regras preceito anterior. Um por um, ele assegurou eles: eu sou por nobre Estado, assino instrumental de acesso. Ele usou todos os formulários de negociação, bajou alguém, reunindo algumas e ainda convenceu outros. De 14 de agosto de 1947, todos os principais estados separados de Junapar, Hyderabad e Kashmir tinham assinado o instrumental de cessão. Por isso, essa política ligada à unidade fundamental da Índia tinha sido assegurada em 15 de agosto de 1947. Os geográficos contornos da Índia contemporânea, a independência havia sido mais ou menos estabilizada. Em setembro de 1948, após uma breve ação da política, as autoridades de Hyderabad estavam também prontas para boas-vindas a Sardar Patel, personalidade de Hyderabad e assinante do instrumento da cessão. Uma segura consulta de Hyderabad depois que Nabab tinha fugido do Paquistão seguraria também a integração deste Estado na Índia Ocidental. Em 1948, infiltrados entraram na Várzea de Caxemir e Maharaj, depois da eventual assinatura de Caxemir, da final emancipação, pediu ajuda ao governo da Índia contra os invasores. Índia antecipou-se com suas tropas camufladas. Mais tarde, Sheikh Abdullah, líder da Conferência Nacional e um dos eminentes líderes do Caxemir, falou como imprensa expressa sobre sua gratidão com o governo indiano. As pessoas que viveram em Caxemir passaram por uma miséria não revelada por 15 meses. Eles se consideram parte do sofrimento desse grande país que eles nunca vão esquecer, da Índia e seus soldados que sempre estarão com eles. And gallant Jawan who have been with them through thick and thin. O esforço da liberdade da Índia não tinha somente sido deixado de lado. O poder colonial tinha também o processo de dar a identidade da nação e toda a visão de como a Índia deveria ser uma secular república, ao lado, ligada à ordem e religião, com o universal franchise. O nacionalismo tinha misturado o conceito da liberdade com a igualdade e a justiça para todos. Era a visão que melhor encontrava a expressão e a Constituição, qual o país adotou 26 de janeiro de 1950. Nós, o povo indiano, que deixaremos resolvido constituir a Índia dentro de uma soberana república democrática e protegendo todos os cidadãos justos, socialmente, economicamente e politicamente. Libertar a imaginação, expressar, crer, lutar e adorar. Igualdade de status e oportunidade de promover entre eles a fraternidade que assegura a dignidade do indivíduo e da unidade da nação. Em nossa Assembleia Constituinte, estamos próximos a adotar uma ação e dar nós mesmos esta Constituição.